mito pagão que deu origem ao Natal e o mito cristão também. Tem um vídeo na internet, no YouTube, da Elke Maravilha, que eu gosto muito, e que ela conta a origem do Papai Noel, né? Ela conta como deveria ser o Papai Noel e por que ele tem essa aparência que a gente pode até procurar e não vai achar nenhuma explicação cristã, nenhuma explicação dentro do cânone cristão de por que o Papai Noel veste vermelho, por que tem a faixa branca, peludinha, por que tem o saco de Papai Noel e os presentes, todos esses símbolos, né? Porque a gente tem que ser honesto, né? Essas coisas são símbolos, e são símbolos antigos, reapropriados ou que ainda mantém, né, a sua constância original, né? E eu não sei de vocês, mas eu lembro de na década de 90 tem muita propaganda da Coca-Cola, né, com o Papai Noel, e tem toda essa construção de como as famílias consomem e que se dão a festejar mesmo sem ter real o sentido ali envolvendo as pessoas, né? Mas elas se colocam nessa posição de festejar porque chega a data, chega o final do ano, que aí tem mais sentido, né? É mais arquetípico, porque é o fim de um ciclo, o fim de um ano, e as pessoas ficam mais emotivas no final do ano, no fim do ciclo, né? E alguns até diriam que tem mais do que isso envolvido, né? Que a gente realmente está remontando essas tradições, essas festas tradicionais, esses rituais tradicionais, né? E é por isso que toca a gente, de alguma forma, está incrustado na nossa biologia o significado antigo desse tipo de festa, desse tipo de ritual, né? Mas o que eu vinha falando do Papai Noel da Coca-Cola é que eu sempre achei aquela pintura muito legal, né? Inclusive eu acho que até chegou a ser uma referência para mim. Depois quando veio as pinturas do Alex Ross fazendo o Superman, eu consegui relacionar com aquele tipo de pintura da década de 50, do Norman Rockwell, acho que não é 50, mas enfim, do Norman Rockwell, né? E do Len Decker também. E aquele tipo de pintura, ele tem uma aparência de felicidade, né? Ele tem uma cara de propaganda mesmo, uma cara de falsidade. e esse Papai Noel, eu acho que sempre simbolizou muito bem o que eu sempre achei do Natal, e que eu sempre achei das festas, na verdade, do nosso calendário como um todo. Sempre achei muito falso, sempre achei uma propaganda para a gente consumir, né? O que é óbvio, né? Sendo que a gente vive numa sociedade capitalista e que tudo passa pelo ímpeto primordial de lucro, né? E isso atravessa e a gente se sente compelido a presentear os outros e fazer como todo mundo faz, né? Porque daí todo mundo começa a ter uma comoção coletiva e aí você se sente mal de não participar. Mas eu nunca gostei. E no passado eu achava que era uma coisa adolescente, meio como é que fala? Aquele adolescente rebelde que não quer. Ah, por que não? Metaleirinho, né? Esse roqueirinho não quer, não sei o que, né? Não quer participar, não acha legal, não sei o que. Mas depois com o tempo eu fui entendendo o que significava, né? E além de significar essa coisa que eu falei do ano, né? De ter o fim do ciclo, tem uma outra coisa importante também no Natal, que eu recomendo que vocês vão ver lá o mito descrito pela Elke Maravilha, do Papai Noel, né? Que é, na verdade, um jovem da tribo indo para o seu ritual de iniciação, seu ritual de amadurecimento, né? Na vida adulta, entrada na vida adulta. E esse jovem é escolhido para ir, nesse momento, próximo do dia 24 do hemisfério norte lá, né, que é frio pra caramba, e que é um mito, se não me engano, viking, é o que ela pelo menos descreve, né, e que faz com que ele tenha que enfrentar adversidades fora da tribo e tenha que trazer para a tribo um presente. E esse presente é a renovação, esse presente é a renovação dele mesmo, né, é o ritual iniciático, ele eclodir como
como maduro, né, na tribo, como homem feito, né? E aí ele vai atrás de um urso, e aí esse que é o que conta. Depois vocês vão ver com calma o da El, que vale a pena, a descrição dela é bem interessante, porque ela consegue colocar os símbolos assim em sequência e eu não tenho essa capacidade. Mas o que eu achei interessante é ela falar que é o urso virado ao contrário que tem essa coloração vermelha. E aí que o jovem que conseguiu passar pelo ritual de crescimento, de renascimento, vai vestir o urso virado ao contrário e vai sobrar, né, um pedaço da pelagem dela virado para dentro da pele, né, virado para cima, né? Enquanto que você está vendo a carne do urso virado para baixo, a carne que é esse vermelho, né? E aí a barba, ela diz que a barba é branca, não é que a barba é branca, mas que ele está cheio de neve, né? Cheio de neve porque ele ficou no gelo e ele teve que sobreviver no gelo. E isso eu acho interessante e que posso fazer bastante analogia com o mito cristão do cordeiro imolado, né? O cordeiro de Deus, né? O menino Jesus, né? E também vou fazer uma costura com Jung, que Jung também tem um livro chamado o Livro Vermelho, ironicamente, interessante, né? Eu chamo o Livro Vermelho, que é o livro diário iniciático dele, né? Que inclusive ele até teve medo de publicar na época que ele fez e o livro saiu mais recentemente. Eu tive contato com o livro que um amigo meu me deu e lendo o livro tem uma passagem específica que me chamou muita atenção, que ele narra Gilgamesh, né? Que é aquele gigante semideus sumério, né? E que o Gilgamesh está debilitado, ele está ferido. E nesse ferimento, o Jung, né? Ele está tendo uma imaginação ativa, que ele chama. É como se fosse um sonho acordado, ou um sonho lúcido. Eu não sei exatamente como a gente pode descrever, mas é como se fosse uma entrada numa outra esfera de realidade, onde ele imagina coisas, né, seres e tal, e esses seres vêm ter com ele ali, como se os mitos estivessem interagindo com ele. E o livro é todo sobre isso, né, sobre entradas nesse mundo imaginativo. E aí a desenrolar da própria renascimento do Jung através dessa aventura junto com esses mitos, né? E aí o Gilgamesh está lá debilitado e o Jung fala para ele, você precisa ser salvo, né? Você precisa ser curado, a gente precisa levar você num curandeiro, né? Porque você está mal. Aí ele fala, mas eu não consigo andar, eu estou ferido, então não sei o quê. Aí o Jung fala, tá bom, então eu vou tentar te carregar, mas é o Gilgamesh, né? Ele é um gigante, e o Jung é um homem pequenininho, né? Na época não sei se ele era senhor, acho que não era um idoso, nem um homem de terceira idade ainda, mas ele descreve como ele se sentiu com a mente racional estúpido em tentar ajudar um semideus, né? né? E a verdade é que o Gilgamesh precisa da ajuda dele mesmo. E aí o Jung se percebe então nesse lugar de imaginação e fala, então tá bom, então eu vou colocar você no meu bolso. E aí ele pega o Gilgamesh, amassa ele e enfia dentro do bolso. E ele leva ele para dentro de uma cabana, e aí em busca numa vilarejo buscando um curandeiro. E ele não acha o curandeiro, eu não lembro se tem o curandeiro ou não, mas ele tira, a hora que ele vai tirar o Gilgamesh do bolso, o Gilgamesh não é mais Gilgamesh, ele é um ovo. E aí está o simbolismo legal do Jesus, da igreja e também do ritual iniciático pagão do Papai Noel, né? O ovo, simbolicamente, é a renovação do Deus. Então todos nós temos que passar por um ritual que não é fácil, não é um ritual bonitinho assim de calendário, entendeu? É um ritual sacrificial mesmo, é o sacrifício de você mesmo em prol da renovação de você e dos deuses, né? E é isso que o Jung traz nessa analogia do ovo. Então o Gilgamesh renasce como um ovo e daquele ovo vai eclodir um novo Deus, a renovação do Deus, né? E por que nós precisamos de renovação de deuses, né? Porque os deuses vão ficando ultrapassados, de acordo com a materialidade, de acordo com a cultura vigente do tempo ordinário,
ele vai deformando os deuses, né? É como se a gente deformasse tudo. E o bonito desse Papai Noel, que resiste até hoje, é que a gente não conseguiu tirar a roupa vermelha dele, né? E a roupa vermelha tem esse significado do sangue, significado selvagem, esse significado brutal, de violência. E é uma coisa que a gente não gosta, né? O ritual cristão, ou até, não vou dizer nem da visão só cristã institucional, mas eu acho que a nossa sociedade como um todo tem um verniz, assim, né? Ela tem essa aparência esterilizada, de não falar sobre violência, de não falar sobre o lado negativo. Eu falei no vídeo passado sobre isso, e eu reitero, né? Então eu acho que como mensagem de fim de ano para nós, eu acho importante a gente rever esses mitos intimamente, rever essas datas intimamente, né? O ritual iniciático é para todo mundo, a renovação do Deus é para todo mundo. Não vai haver, em alguns casos há, né? Tem rituais iniciáticos que são por instituições, né? Mas eu acho que profundamente a renovação do Deus em prol da renovação da humanidade, né? Porque eu não sei se vocês entenderam isso, mas a renovação do Deus é a renovação do ser humano, é a recriação do ser humano. O Jesus Cristo veio refundar, né, as bases da sociedade, que era extremamente violenta, escravagista, tomava tudo por violência, né? E de domínio, né? De domínio físico, materialista, né? A história de Jesus, independente se ela é real ou não, eu acho que ela é mais real ainda se ela for um mito, porque eu acredito na força dos mitos, né? Mas tanto faz, na verdade, que ela tem essa característica de um ser que vem, que consegue trazer de si, né? Não é de fora, ele traz de si a força do renascimento, a força do autossacrifício, né? E é o mesmo autossacrifício do Papai Noel e do jovem, que hoje a gente não tem rituais de renovação, rituais que passam do jovem, da criança para o adulto, né? E é isso que faz com que essas crianças, esses adolescentes estejam tão perdidos. É isso que me fez me sentir tão perdido tanto tempo, achar a imagem do Papai Noel falsa, porque nós temos que renovar ele, e nós temos que passar por uma jornada. Então essa é a minha mensagem. Valeu, bom fim de ano para vocês. Se curtiu, curta, se compartilha se puder. É uma mensagem de coração, acho bem importante ela. Não esquece de ver o Desenhando com Del Rey, meu canal de desenho, né, para ilustradores e para afins aí que estão querendo ingressar nas carreiras de ilustração, animação, e ver conversas com artistas aí da área que também vão contar contam sua história lá no canal. Obrigado por acompanhar, é uma felicidade poder dividir com vocês essas minhas impressões e reflexões. E se vocês gostaram do vídeo, comente, que é muito importante comentar. Isso aqui não é uma coisa estanque, tá? Eu não ponho o vídeo só para me ver depois. Eu quero ver os comentários, eu quero continuar a discussão, tá bom? Valeu, bom fim de ano a todos.